Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, em especial os alunos da disciplina de Ciência Econômica e Política. Como vocês bem sabem, no dia 5 de dezembro, segunda-feira, nós fizemos uma revisão para aqueles alunos que eventualmente ficaram de exame de minha disciplina. E acredito que, em razão do jogo da seleção brasileira, principalmente no período noturno, muitos não tiveram a oportunidade de comparecer. Em razão disso, para que vocês não se sintam prejudicados, vou repetir aqui, através desse vídeo, aquilo que eu abordei nessa aula de revisão. Lembrando que é o seguinte, foi um tempo muito curto, eu vou passar alguns tópicos aqui, mas não todos os capítulos completos vocês têm o material. Eventualmente, quem quiser assistir aulas que eu já tenho gravado, inscreva-se no YouTube, no meu canal, e vejam as aulas completas que estão lá disponibilizadas no YouTube. Por enquanto, eu vou dar só passar alguns aspectos que eu acredito que sejam aqueles mais importantes. Bom, primeiro eu gostaria de passar para vocês o seguinte, a matéria. Matéria para a prova de exame. Eu elenquei o capítulo de Direito Econômico e Concorrencial, o capítulo de Repartição e Distribuição das Riquezas, Determinantes Democráticas, Formas de Estado, Sufrágio e Sistemas Eleitorais e Processo Legislativo. Bom, Direito Econômico e Concorrencial, ele é bastante extenso, mas algo que eu acho imprescindível, não só para a prova que vocês terão que realizar de exame, mas principalmente para a vida de vocês amanhã, depois, como profissionais operadores do direito, que são os princípios gerais da atividade econômica. Lembram que está lá no artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem qual finalidade? Assegurar a todos existência digna com justiça social, observados os seguintes princípios. E aí nós temos aqueles 9 princípios que nós estudamos na aula. Princípio da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, brasileiras de pequeno porte. Bom, em relação ao princípio da soberania nacional, que é uma reafirmação do que está lá no início da nossa Constituição, mas é principalmente para que o Estado brasileiro tenha, não possa, em momento algum, se submeter economicamente a nenhum ditame, nenhuma orientação de nenhum outro país. Nós temos a soberania nossa soberania, certo? E ela tem que se afirmar principalmente na soberania econômica. Esse é um dos princípios. Um outro princípio bastante importante, que sempre esteve presente nos ordenamentos constitucionais brasileiros, é o princípio da propriedade privada. O Estado sempre assegurou, certo? E deve assegurar a propriedade privada, certo? E o Estado, qualquer um que tiver a sua propriedade privada invadida ou usurpada, tem direito, e o Estado é obrigado a garantir a propriedade privada. Bom, acabei de falar para vocês que a propriedade é privada, acho que isso fica bastante claro, mas a propriedade é privada, mas ela está sujeita a cumprir uma função social da propriedade. Uma função social. E essa função social, entre outras coisas, ela que permite ao Estado realizar uma política agrária, realizar uma política urbana, amanhã depois fazer uma reforma agrária, ou para passar um metrô, fazer uma estrada, alguma coisa, o Estado pode invocar essa função social da propriedade, certo? E depois de prévia avaliação, indenização, certo? Utilizar essa propriedade privada para cumprir uma função social. Lembra que eu falei, o interesse coletivo é maior do que o interesse individual.
Um outro princípio bastante importante, inclusive nós dedicamos um bom tempo para dar toda essa explicação que eu vou tentar passar rápido aqui para vocês, é o princípio da livre concorrência. Para que tem esse princípio, né? Cabe ao Estado assegurar concorrência. Para quê? Para garantir o equilíbrio entre produção e consumo, para garantir a eficiência econômica, para garantir o justo preço. Né? O Estado deve garantir a livre concorrência. Imagine se não houvesse a livre concorrência. Nós teríamos o quê? Abusos econômicos. Então é função do Estado garantir a livre concorrência. E ele tem vários instrumentos, e foram criados depois, principalmente recentemente, depois dessa nova Constituição, para garantir essa livre concorrência. Nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, nós temos a Secretaria de Acompanhamento Econômico, nós temos a Secretaria de Direito Econômico, e nós temos o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ou seja, nós temos todo um arcabouço que foi criado para garantir a livre concorrência, para evitar abusos econômicos que ocorreriam em detrimento da sociedade. Bom, além disso, um outro princípio que fica bastante claro para nós, que deve ficar, é a questão da defesa do consumidor. O consumidor, numa relação de consumo, é o elo mais fraco. Quem é o consumidor diante de uma grande empresa? Então, cabe ao Estado criar mecanismos para a proteção desse consumidor. Está lá nos nossos princípios e por conta de estar nos nossos princípios da ordem econômica, nós criamos depois, aprovamos o nosso Código de Defesa do Consumidor, todo um arcabouço foi criado, de PROCONs, de mecanismos de controle da defesa do consumidor, porque é função do Estado garantir essa defesa também do consumidor. Um outro princípio, que principalmente para aqueles que são mais jovens, tem uma noção melhor do significado, da importância dele, é da defesa do meio ambiente, com vistas, certo, a proteger não só gerações presentes, como gerações futuras. Aí no passado, o meio ambiente não tinha tanta relevância, porque os recursos eram fartos, tinham em abundância. Hoje, os recursos são escassos, e cada vez se tornam mais escassos. Então, cabe ao Estado garantir proteção, uma defesa do meio ambiente. Por conta disso, nós temos a nossa legislação ambiental, nossa legislação florestal, nós temos todo um aparato de fiscalização, de órgãos de controle, para garantir essa defesa do meio ambiente. Um outro princípio, que talvez não tenha um automatismo tão grande assim, pode parecer que não, mas é a redução das desigualdades regionais e sociais. O Brasil é um país muito desigual, tanto regionalmente como socialmente. Então, cabe ao Estado estar o tempo todo propiciando mecanismos, fazendo políticas, ações para a redução das desigualdades regionais e sociais. Lembram? Nós estudamos e vamos abordar aqui também nessa pequena revisão aqui, a questão de que as formas de Estado, o Brasil é um Estado federativo. A princípio, as federações deveriam ser totalmente autônomas, gozar da sua independência, ficar com todas as suas receitas financeiras e tributárias e tudo mais. No entanto, nós sabemos que o Estado brasileiro, ele direciona boa parte de recursos que às vezes são gerados e arrecadados em estados mais ricos para estados mais pobres, justamente para atender esse princípio da redução das desigualdades regionais e sociais. Também, sem todo esse automatismo por conta da lei, mas cabe ao Estado, certo? E cabe a todos nós estarmos sempre em busca do pleno emprego. Do pleno emprego. Não é um princípio que tem um automatismo tão grande, mas o Estado deve sim ter como meta, como princípio, a busca do pleno emprego. E por fim,
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno porte. Imagine a dificuldade de uma pequena empresa, certo? De competir, de sobreviver diante da grande empresa, que tem economias de escala e tudo mais. Então, cabe ao Estado proteger essas empresas enquanto elas forem pequenas. Por conta desse princípio, é que nós também criamos uma série, todo um instrumental, certo? Para a proteção da micro e pequena empresa. Nós temos o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, nós temos o Simples, nós temos o Super Simples, nós temos o microempreendedor individual, nós temos uma série de simplificações, desburocratização, certo? Para as empresas de pequeno porte. Certo? Então são esses princípios que são importantes, que certamente eu vou abordar na prova. Possivelmente minha prova não vai ser muito de teste nessa daqui, certo? Vão ser algumas questões bastante simples assim, de respostas curtas, certo? Mas atentem-se a esses 9 princípios, não só para a revisão da minha disciplina, certo? Mas para a vida profissional que vocês um dia vão estar atuando. Bom, uma outra questão muito importante, que eu julgo bastante importante, é o papel do Estado na ordem econômica, que mudou muito de 88 para cá. E aí é importante a gente comentar principalmente com relação aos artigos 173 e 174 da Constituição Federal. O artigo 173 refere-se à exploração direta de atividade econômica do Estado. Então, olha lá o que está no artigo 173. Ressalvado alguns casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado. O que quer dizer exploração direta de atividade econômica pelo Estado? É ele empreender, ele agir como empresário, certo? Ele produzir bens, atuar na atividade econômica direta, não é mais permitida. Ao contrário do que acontecia aí nas outras constituições, ao contrário do que foi até muito importante aí no passado, o Estado ajudar a atividade econômica, certo? A industrialização brasileira, a partir de hoje, seguindo uma outra tendência, essa atuação do Estado não é mais permitida. Somente ela é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional, relevante interesse coletivo, mesmo assim definidos em lei. Então, o que esse artigo procura fazer é afastar o Estado das atividades empresariais, de agir como empresário. O Estado não está aí para concorrer com ninguém com atividade econômica. Mas, certo? Assim como o artigo 173 fala assim, o Estado não deve explorar diretamente a atividade econômica, o artigo 174 reserva para o Estado um papel muito mais relevante, que é a intervenção indireta. O Estado, ele vai intervir quando for necessário, mas ele vai ter um outro papel, certo? O papel de maestro do jogo econômico. Ele vai agir como agente normativo e regulador. Ele não vai participar mais, como diz o artigo 173, mas é ele que vai colocar as normas, é ele que vai regular a atividade econômica. E vai fazer isso exercendo a tríplice função. Vai ser papel dele fiscalizar, incentivar e planejar. Certo? Então, esses são os principais papéis do Estado. Agente normativo e regulador, exercendo a tríplice função: fiscalizar, incentivar e planejar. Notem que quem vai fazer isso é o Estado, não é o governo. Certo? É papel do Estado fazer isso. E como que ele faz isso? Certo? Entre outras coisas, através de um banco central. Ele não precisa ser dono de um banco, Através de um banco central, ele vai regular todo o sistema financeiro, através das agências reguladoras de serviços públicos, ele vai regular todos os setores. Mas notem, isso é função do Estado. Isso é importante a gente falar. Por quê? Porque os interesses das empresas que vão explorar
a atividade econômica, certo? São muito divergentes, né? Existe muito conflito, principalmente com relação aos interesses do setor público com o interesse do consumidor, com o interesse das empresas do setor privado. Então, o Estado vai arbitrar isso, vai fiscalizar, vai incentivar, vai planejar, vai pôr normas, regulamentos, né? Não vai mais participar. Mas esses interesses são muito delicados, então nós precisamos de agências reguladoras, certo? Com o objetivo de Estado, que ajam com independência, certo? Que tenham autonomia, que não a decisão parta de um colegiado, né? Então, por isso, a função das agências reguladoras, um assunto muito importante. O Brasil criou e vem criando desde 1997 e daí em diante a figura das agências reguladoras, essa figura jurídica nova, certo? Muito importante, cada vez mais importante para os dias de hoje, e é ela que vai dar as regras, correto? Um exemplo disso é que nós tivemos agora na pandemia, certo? Nós temos uma Anvisa. Quem determina se vai a vacina, o que vai ter que usar, se vai ter que usar máscara, se não vai ter que usar máscara, certo? Como que é a Anvisa. No caso de um plano de saúde, por exemplo, é a Agência Nacional de Agência Suplementar, a ANS. No caso do setor de telecomunicações, quem fiscaliza, quem põe as regras, quem incentiva, quem planeja, quem põe as normas, regula tudo isso? A Agência de Telecomunicações, a Anatel, de energia elétrica, certo? Então, isto é intervenção indireta, tá ok? Bom, lembrando, eu não vou me alongar mais em relação a esta unidade que trata de direito econômico e direito concorrencial, certo? Eu passei aqui alguns tópicos que eu julgo importantes, mas todo o capítulo poderá ser abordado na prova e é importante, certo, que vocês venham a estudar. Bom, depois uma outra unidade que eu separei para vocês estarem estudando e que eu vou utilizar para as questões dessa prova de exame, é a unidade que trata da repartição ou distribuição das riquezas. Lembra o que eu falei? Que toda a nossa produção necessária para a nossa sobrevivência, ela vem da junção de fatores da produção, que são os fatores terra, trabalho e capital. E para essa produção econômica, exige a colaboração de proprietários, de trabalhadores, de empresários, de capitalistas e mesmo do Estado. E cada um tem uma forma de remuneração. Rendas e aluguéis cabem aos proprietários, os trabalhadores recebem salários, os empresários lucros, os capitalistas juros e o Estado fica com os tributos. Os tributos. Bom, o que eu separei aqui que eu acho importante a gente estar comentando aqui? Primeiro eu vou falar de PIB. E aí, para falar de PIB, que eu acho que todo mundo sabe basicamente o conceito, toda a produção realizada no país durante um determinado tempo, um determinado ano, mas aí eu quero que vocês atentem para o seguinte: PIB é toda a produção dentro do território nacional. Não importa se for produzido por uma multinacional, por uma estatal, por uma empresa de capital privado, quem for. Se foi dentro do território brasileiro, faz parte do PIB, certo? Porém, existe um outro conceito que difere um pouco, que é Produto Nacional Bruto, o PNB. E aí, qual que é a diferença? O PNB é tudo que é de propriedade do Estado, do Estado brasileiro, de propriedade do país, não só do Estado, propriedade do país. E aí, nem tudo que é produzido dentro do território fica aqui. Nós podemos usufruir. Para a gente entender muito bem, então primeiro, fica claro isso. PIB, território, PNB, propriedade.
O que de certa forma a gente pode usufruir? A gente pode usufruir e pode consumir aquilo que é de nossa propriedade, que é o PNB. E como que você sabe o quanto que é o PNB? É fácil, é só você pegar tudo que é produzido dentro do nosso território. Vamos imaginar essa sala aqui. Dentro desse território faz parte do PIB. Aí tudo que entrar por aquela porta, certo? Todas as rendas que nós recebemos, que foram geradas lá fora, elas entraram, então é nossa. E tudo aquilo que saiu não é nosso, certo? O que a gente vai poder usufruir? Aquilo que é de nossa propriedade. Então, a equação é simples, é tudo que nós produzimos, mas tudo que entrou, menos tudo aquilo que saiu. O que ficou aqui dentro é nosso, é de nossa propriedade. Bom, agora voltando àquele mesmo quadro. E aí, não vou falar mais propriamente da parte que cabe aos proprietários, que são rendas e aluguéis, lembrando que eles variam de acordo com a lei da oferta e da procura e tudo mais. Vamos falar aqui da parte que é um pouco mais delicada, importante, a parte que cabe aos trabalhadores, que são os salários. Vamos falar também da parte que eu vou falar aqui, da parte que cabe aos capitalistas, que são os juros, e da parte que cabe ao Estado, que são os tributos. Falar não, eu vou abordar apenas alguns tópicos aqui que eu julgo mais importante, mas toda essa unidade é importante e eu gostaria que vocês estudassem toda ela, certo? Bom, com relação a salários, então, todo mundo sabe o que é salário, mas existem muitas correntes de pensadores com ideias, com teorias diferentes a respeito do salário, com abordagens diferentes. E aí, eu quero um destaque especial para a corrente ortodoxa, certo? Aquela que compartilha que as empresas estão sempre em competição, os salários são determinados de acordo com a produtividade, certo? É uma corrente mais pró-mercado, que acredita mais nas forças de mercado, que sempre advogam em relação à produtividade, eficiência, resultado. Então, se você estiver diante de um conflito trabalhista, certamente a parte dos empresários vai ter uma posição mais ortodoxa. O salário é assim, assado, não pode ser maior ou menor, porque o mercado, de uma forma ou de outra, exige essa atuação, é o que garante o salário maior ou menor e tudo mais. Bom, e que não deixa de ter razão. Porém, existe uma outra corrente que tem uma visão mais institucionalista. O que é instituição? Acredita mais nas regras, nas leis, acredita que o mercado, os salários são definidos mais em razão do contrato de trabalho, da posição dentro da empresa, do grau de sindicalização, não desacreditando a necessidade de que de satisfazer o mercado, que o mercado tem um peso muito grande na definição de salários e tudo mais, mas que os trabalhadores precisam de ter garantias, e quem garante isso são as regras, são as leis, são as conquistas trabalhistas. Certamente, se você amanhã depois estiver advogando para um trabalhador, você vai usar argumentos mais institucionalistas, mais relacionados às regras, certo? Então, até que ponto a legislação, certo, ela atrapalha o mercado ou beneficia mais o mercado, ou até que ponto a legislação deve avançar mais ou avançar menos, certo? Então são questões bastante delicadas, não vamos aqui discutimos isso bastante em sala de aula, Eu só quero que vocês tenham essa visão, essa teoria mais ortodoxa, essa teoria mais institucionalista, correto? Contrapondo essas duas teorias, nós temos a visão marxista, que acredita que o mercado, no modo de produção capitalista,
certo? O ser humano é tratado apenas como uma mercadoria, sujeito à lei da oferta e da procura, que as empresas estão sempre em competição, sempre querendo lucro máximo, né? E toda vez que o salário subir, ele vai tentar promover substituições da mão de obra, e com isso o trabalho vai ficar sempre a nível de subsistência. É assim que pensam os marxistas. E a solução que eles propõem para isso é bastante simples. Acaba com o capitalismo. Toda a propriedade, meio de produção, passa a ser do Estado, aí você não vai ter mais conflito de interesse, todo mundo vai ganhar igual. Essa é a visão dos marxistas. Bom, depois disso, não, volto a dizer, sem menosprezar todas as outras, eu quero fazer essa abordagem em relação à taxa de juros, certo? Lembrando o seguinte, o que é o juro? O juro nada mais é do que o aluguel que se cobra, certo? Pela privação temporária de um patrimônio, né? No caso, o dinheiro. Né? Aí no passado, o juro era até era condenado, era considerado um pecado pela igreja, mas hoje em dia não, uma remuneração perfeitamente justificável. E ao contrário do que muita gente pensa, quem define a taxa de juros é o mercado. Certo? Então o mercado, através dos bancos, das instituições financeiras, do sistema financeiro, é que define a taxa de juros. Levando em conta a quantidade de capital, é R$1.000 ou R$1.000.000, a taxa vai ser diferente. O prazo, você quer o dinheiro para 2, 3 dias, você quer o dinheiro para 25 anos. A abundância ou escassez de capitais. Meu cofre está cheio ou meu cofre está vazio? Se meu cofre estiver cheio, minha taxa é menor. Se meu cofre estiver vazio, o banqueiro fala, minha taxa é maior. O risco pelo retorno. Se tem uma operação que o risco é maior, por exemplo, cheque especial, o cartão de crédito, o risco é muito grande, então a taxa de juros é maior. Crédito consignado, financiamento de veículo, que tem garantias e tudo mais, a taxa de juros é menor. Então o risco, a oferta e procura de capitais, certo? Olha, nós estamos num país ainda pobre, que a taxa de juros é alta, tem muita gente procurando capitais. Então é natural que em países pobres a taxa seja até um pouquinho bem maior do que a taxa de países ricos, certo? A concorrência, muita gente fala, no Brasil, 4 ou 5 bancos detêm quase 80%, 90% de todos os empréstimos no Brasil, então a concorrência é pequena. Então, baseado em tudo isso, é que o mercado define a taxa de juros. E onde entra o Estado? O Estado controla a oferta de moeda e, consequentemente, impacta no mercado. Como que o Estado controla a oferta de moeda? Entre outras coisas, depósito compulsório, colocando limites, emissão ou recolhimento de moeda, compra ou venda de títulos públicos, alteração na taxa básica de juros, ou seja, o Estado, através de sua função reguladora, certo? Influi ou regula a oferta de moeda, certo? Mas o mercado, através do sistema financeiro, das financeiras, dos bancos, que trabalham no mercado de concorrência, livre concorrência, estão o tempo todo concorrendo, é que define a taxa de juros. E o Estado, logicamente, tem a função de regular esse mercado, mas não de falar quanto que ela vai cobrar a taxa de juros. Tá ok? Outra coisa que nós falamos aí é a questão dos tributos. Os tributos que são divididos entre impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, certo? E empréstimos compulsórios, é bastante grande, quero que vocês estudem ele com afinco, certo? Mas tem duas coisas que eu quero que fique bem clara para vocês. Essa diferença entre imposto e taxa. Imposto é aquele encargo que todo cidadão deve pagar de natureza coletiva, certo? É o encargo coercitivo que todos nós devemos pagar e que não tem contraprestação. Ou seja, o Estado utiliza aqueles impostos para custear as despesas, os gastos que ele acha
conveniente, que a sociedade julga conveniente, certo? Então, o imposto que você paga não existe uma contrapartida, né, direta com aquilo que você vai receber, diferentemente da taxa. O que é a taxa? É aquilo que nós pagamos ao Estado quando ele presta algum serviço por nós, um serviço de utilidade, certo? E nós pagamos. Então, existe uma contraprestação. Vamos imaginar que o Estado lhe preste um serviço de utilidade de água, esgoto, de limpeza, poder de polícia, alvará, vistoria. O Estado fez isso para você. Se ele fez, você tem que pagar. Se ele fez muito, você paga muito. Se ele fez pouco, você não paga pouco. Se você não precisou desse serviço, você não paga. Então, a taxa tem essa diferença, certo? Com o imposto. Então, eu queria que vocês tivessem bastante atenção com relação a isso. Outro tópico que eu elenquei para vocês, agora da parte mais de ciência política, é com relação a formas de Estado. Formas de Estado. E aí eu queria que vocês tivessem bastante atenção, principalmente para o conceito de autonomia. Autonomia política e autonomia administrativa. Autonomia é a concessão de poder por parte de um poder central em nome, certo, de unidades subsidiárias ao Estado. Então, principalmente a estados e municípios. A autonomia política, certo? Quando você concede autonomia política, você concede para que os entes possam, as unidades de federação, os municípios, possam fazer as próprias leis para administrar os seus próprios negócios, os negócios de natureza interna, certo? Então, no caso, por exemplo, o Brasil é uma federação, e nós temos 27 estados, unidades da federação, certo? 5.500 municípios. Cada estado tem sua Assembleia Legislativa, cada município tem sua Câmara dos Vereadores, certo? Que vão fazer suas leis internas, lógico, sem poder conflitar com as leis superiores. Isso é autonomia política, certo? Que é diferente de autonomia administrativa. Autonomia administrativa é quando você dá autonomia para alguém executar um projeto, fazer um serviço, fazer um ato administrativo, mas ele não pode criar leis. Por que eu quero fazer essa abordagem aqui para vocês? Que vocês tenham em mente essa diferenciação entre autonomia política e autonomia administrativa. Porque existem duas formas de Estado. Existem os chamados Estados unitários ou simples, certo? Que possui apenas um órgão produtor ou um núcleo produtor de normas que atua sobre todo o território nacional. Em geral, certo? São para países pequenos, certo? Principalmente países europeus. Vamos dar um exemplo, Portugal. Lá nós só temos um órgão legislativo, um órgão executivo e um órgão judiciário. Então, toda a lei é do Estado português, certo? É uma só. Mas e lá não tem províncias, não tem estados, não tem... Tem, municípios tem, mas esses estados, essas províncias, esses municípios, eles gozam de autonomia administrativa, eles não gozam de autonomia política. Certo? Isso são os chamados estados unitários, que é diferente dos chamados estados federados ou federação, como é o caso brasileiro, é o caso dos Estados Unidos, países maiores. Certo? Então você tem o governo, uma fragmentação entre o poder do governo central, os governos regionais e os governos locais, que têm autonomia. Lógico, não tem soberania, certo? Não pode se separar, certo? É uma cláusula pétrea, mas eles têm autonomia administrativa e autonomia política. Então nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, a Assembleia Legislativa que faz as leis do Estado de São Paulo. Lógico que não pode conflitar com as leis do Estado brasileiro. Nós temos todos os municípios que têm Câmara dos Vereadores, que têm autonomia administrativa e política, a autonomia para fazer as suas leis internas,
Tá? Então, essa é a diferença. Eu quero que fique bem claro o que é um Estado federado e o que é um Estado unitário. Nós estamos acostumados com o Estado federado, mas existem outros Estados federados até que são poucos que existem no mundo. A maioria são Estados unitários. Certo? Então, atentem-se bem para essa diferenciação entre Estado federado e Estado unitário. Bom, aí ó, Estado unitário é mais centralizado, certo? O Estado federado tem uma Constituição, todos eles têm Constituição, né? Mas tem mais autonomia, certo? Não pode se separar. Existe uma grande descentralização política e administrativa, autonomia política e autonomia administrativa. E tem cláusula pétrea, não pode se separar, certo? Então, ó, os estados unitários podem até ter uma certa descentralização, certo? Dando autonomia, mas autonomia administrativa. O exercício do poder, ele continua sendo poder político centralizado. Então, basicamente, são essas duas grandes formas de Estado. Existe também as confederações, mas isso, nós nem temos exemplo no mundo para isso, certo? Atente-se principalmente a isso. Mas o assunto, as formas de Estado, leiam, estudem o capítulo inteiro, certo? Para vocês terem uma boa noção, e porque a nossa prova, certa matéria, não é só isso que eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo aqui, tá ok? Bom, depois tem um outro capítulo que trata de determinantes democráticas, uma outra unidade que eu separei para vocês. Nessa unidade de determinantes democráticas nós vimos, e eu quero que vocês estudem também, separação dos poderes, que eu acho que deve ficar bastante claro para vocês, mas eu quero que vocês estudem a questão de separação dos poderes, certo? Mas eu não vou abordar aqui, certo? Outra coisa também que tem determinantes democráticas naquela unidade é Estado de Direito. Ou seja, o que diz no Estado de Direito? Que também é bastante simples a mensagem, mas estudem ela inteira. Estado Democrático de Direito. Ninguém, certo? Do mais simples cidadão até a mais alta autoridade, inclusive o Estado, certo? Todos estão sujeitos à lei. Ninguém está acima da lei. Certo? Muito embora muita gente não compreenda muito isso. Muitas autoridades, mas todos estão sujeitos à lei, certo? Bom, mas eu quero um destaque especial, eu vou fazer um destaque especial nesta revisão para o tópico de direitos fundamentais, E aí, direitos fundamentais. E aí, antes da gente comentar aqui, eu queria falar que existe três terminologias, certo? Mas que tem uma certa diferença. A terminologia direitos do homem, a terminologia direitos humanos e a terminologia direitos fundamentais, certo? Que algumas literaturas até abordam como sinônimos, mas são diferentes. No fundo, o que todas elas abordam são as mesmas coisas, os mesmos direitos. Mas, note o seguinte, primeiro, direitos do homem tem cunho nitidamente naturalista. Não está, certo? É inerente ao ser humano, independente de qualquer coisa. E não está positivado em nenhum documento internacional. Certo? Os direitos do homem. É uma expressão que está, inclusive, em desuso nos dias de hoje. Direitos humanos já é aqueles mesmos direitos, só que positivados, estão lá na ONU, certo? Na Declaração dos Direitos Humanos, e cabe, está positivado nos documentos internacionais, em tratados internacionais, faz parte do direito internacional, e cabe às nações tentar zelar para que eles faça com que eles venham a valer. E direitos fundamentais? Direitos fundamentais, que é o que nós estamos tratando na nossa unidade, que trata a nossa unidade, é que quando nós pegamos esses direitos e positivamos na nossa Constituição, agora é o Estado brasileiro que tem que fazer eles valerem. Certo? Por isso que nós estamos sempre tratando de direitos fundamentais aqui. Vamos tratar sempre de direitos fundamentais. Está lá no artigo 5º da nossa
Constituição, vocês vão estudar isso muitas vezes, durante o curso inteiro. E não é porque eles estão lá, né, tanto os direitos fundamentais quanto os direitos humanos, nos documentos internacionais, que eles são cumpridos. Muito, muito pelo contrário. É uma luta danada para fazê-los respeitar. Bom, os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados em gerações. Entre outras coisas, eu quero que vocês atentem para isso, mas são outras. A unidade é bastante grande, o capítulo é bastante grande, eu quero que vocês estudem ele inteiro. São classificados em gerações. Os direitos fundamentais de primeira geração são aqueles ligados à liberdade. Foi a primeira grande luta, de limitar o poder contra os abusos do Estado, das suas autoridades. Era uma resposta em relação ao Estado absolutista. Direitos ligados à liberdade, direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, participação política. Foi a primeira grande luta. Então, os direitos de primeira geração ligados à liberdade. Depois, veio os chamados direitos de segunda geração, ligados à igualdade, certo? Não basta apenas que haja liberdade, é preciso que as pessoas gozem de igualdades. A liberdade não tem que ser só para mim, tem que ser para todos, certo? E esses direitos ligados à segunda geração, ligados à igualdade, passam a exigir do Estado uma ação, certo? Em favor do bem-estar social, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Então, faz com que o Estado tenha que ter uma atuação. Por exemplo, o Estado, para garantir igualdade, para que nós tenhamos igualdade, cabe ao Estado garantir assistência social, saúde, educação, trabalho, habitação, previdência, assistência, certo? Amparo à velhice, à doença, ou seja, exige, para que nós tenhamos igualdade, certo? Cabe uma atuação do Estado. Então, notem, primeira geração, liberdade, segunda geração, ligados à igualdade. Mas falta mais. E aí tem os direitos fundamentais de terceira geração, ligados à fraternidade, destinado à coletividade, direito ao meio ambiente, à paz, ao progresso. Então não pode ser só dentro do nosso território, certo? Ligados à ideia de fraternidade, igualdade entre os homens, entre os povos, direito ao meio ambiente, à paz, à autodeterminação dos povos, ao patrimônio comum da humanidade. Ou seja, cabe uma atuação fraterna de todas as nações, certo? No sentido de fazer com que o mundo, certo, dos homens seja melhor. Então, guardem bem isso. E estava lá na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? São as 3 gerações. Bom, depois nós passamos a uma unidade para tratar de sufrágio e sistemas eleitorais. Sufrágio e sistemas eleitorais. E aí, certo? Tem uma questão que inclusive caiu na prova do quarto bimestre, muita gente errou, certo? Isso aqui não pode errar de forma alguma, certo? Vocês participaram, todos nós participamos de eleições ainda outro dia, certo? Existem 2 sistemas eleitorais, precisa ficar bastante claro. Toda essa unidade é grande, é importante você estudar, mas principalmente distinguir o que é o sistema majoritário, o que é o sistema proporcional. Sistema majoritário, o mais votado, certo? É usado para quê? É usado para eleição para presidente, governador, prefeitos e senadores. Os mais votados, o mais votado está eleito. Simples. Certo? E nós temos também o sistema proporcional. Então, o majoritário, certo? Os candidatos mais votados. Presidente, governador, prefeitos e senadores, certo? Ou 1 ou 2, certo? Os mais votados são eleitos. O majoritário pode ser dividido entre majoritário por maioria simples, certo? Para quem que é a maioria simples? Para senador.
O mais votado, independente se ele teve 30% dos votos, 40% dos votos, o mais votado está eleito. Certo? É utilizado para o Senado e é utilizado também para eleições para prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores. Aqueles que tiverem o maior número de votos estão eleitos. E nós temos também o majoritário por maioria absoluta. Maioria absoluta, ele é utilizado, certo? Para presidente, governador e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, maioria absoluta. Né? Ou seja, a maioria absoluta é metade mais um dos eleitores. E qual que é o que eles utilizam para conseguir obter a maioria absoluta? Certo? O segundo turno. Lembram, aqui nós tivemos uma eleição, certo? No primeiro turno, o candidato mais votado, que foi o Lula, teve 48,3% dos votos. Ele teve maioria absoluta? Não. Ele foi eleito no primeiro turno? Não. Então aí nós pegamos os dois mais votados e fizemos eles disputarem o segundo turno. Consequentemente, alguém vai ter mais do que 50% dos votos. Aí nós garantimos o quê? Maioria absoluta. Certo? Bom, então, majoritário, maioria simples, maioria absoluta. E temos também o sistema proporcional, que é usado nos parlamentos. Como é muitos vereadores, como são muitos deputados estaduais, como são muitos deputados federais, nós utilizamos o sistema proporcional, certo? As cadeiras são divididas proporcionalmente aos votos obtidos pelo partido. O partido A teve 30% dos votos, ele vai ficar com 30% das cadeiras, certo? Sistema proporcional utilizado para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Isto não pode errar, gente, certo? Pelo menos isso. A matéria de vocês é mais completa, mas não atentem-se para essas duas diferenças. Bom, e por fim, nós estudamos o processo legislativo, como são feitas as leis. Lembrando que no Brasil o poder legislativo é bicameral aqui no Brasil, ou seja, nós temos a Câmara e o Senado. Certo? A Câmara são os representantes do povo e o Senado são os representantes dos estados. Certo? Então, é o sistema bicameral. No sistema bicameral, né, todas as votações precisam de duas votações. Então, ela passa pela Câmara e depois ela tem que ser aprovada na Câmara, no Senado. Se ela começar no Senado, ela tem que ser aprovada no Senado e depois na Câmara. Ela precisa de aprovação nas duas casas. Certo? Outra coisa também importante falar, eu falei da Câmara dos Vereadores, falei do Senado Federal e existe também o chamado Congresso Nacional, porque algumas votações, o que é o Congresso Nacional? É quando juntam deputados e senadores, os dois se reúnem sob a presidência do presidente do Senado e aí chama Congresso Nacional. E algumas votações são definidas pelo Congresso Nacional, não é pela Câmara, não é pelo Senado, é pelo Congresso, pela união dos dois, certo? Aí nós chamamos de Congresso Nacional. Bom, são 6 as etapas do processo legislativo. Certo? Iniciativa. Como começa? Quem pode iniciar uma lei, um projeto de lei? A fase da discussão, que é a fase mais longa, certo? Vai ser discutido nas comissões, no plenário e tudo mais, discutir para aprimorar, para receber emendas às leis. A fase da deliberação, ou da votação, certo? Às vezes a gente vê na televisão só falando da votação, mas antes disso ela foi discutida e tudo mais. Nós temos a sanção ou veto, quer dizer, a lei aprovada pelo Congresso, ela pode ser sancionada pelo presidente, como pode ser vetada. E se ela for vetada, cabe ao Congresso derrubar ou não o veto. O presidente tem um grande poder nisso. Depois disso, ela sendo sancionada, ela vai para promulgação e, consequentemente, publicação no Diário Oficial, e aí ela passa a valer. Então, são 6 as etapas do processo legislativo. Lá no material que vocês têm, tá explicando melhor cada um desses passos, certo? Bom, na fase da deliberação, algumas matérias
certo? São aprovadas por maioria absoluta, certo? A própria Constituição fala quais os artigos que são, quais as leis que são aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Metade mais um. Metade mais um do quê? Dos membros. Não é de quem está presente, não, dos membros. Por exemplo, a sala de aula de vocês. Se a sala de aula, se nós temos 80 alunos, maioria absoluta é 41. Não importa se veio só 50, maioria absoluta são 41 alunos. Certo? Bom, no caso da Câmara dos Deputados, nós temos 513 membros, 257 é a maioria absoluta. Não se altera, vai ser sempre essa. Aí nós temos também a maioria simples ou relativa. Certo? Metade mais um. Se tem 30 alunos na sala, certo? 16 já aprova. Metade, quem veio, quem não veio, perdeu a vez. Certo? Então a maioria simples ou relativa, que é a mais utilizada em todas as votações, a maioria dos membros decide. Certo? E tem também a maioria qualificada. É utilizada apenas para normas especiais, que exige uma maioria maior, que exige um consenso maior. Por exemplo, mudar a Constituição. Pô, não vamos mudar a Constituição porque alguns querem. Não, nós vamos haver um grande consenso. Então, a maioria qualificada. Existe maioria qualificada de 2/3, 3/5, 2/5. A própria lei fala. Para mudar a Constituição, nós precisamos de maioria de 3/5 dos membros. Nós estamos, inclusive, fazendo uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para mudar a Constituição, e aí nós temos que ter maioria de 3/5 em 2 votações nas 2 casas. Certo? Certo? E matérias de apreciação conjunta são aquelas que são apreciadas pelo Congresso. No caso, o plano plurianual, as leis de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, as medidas provisórias, elas são votadas são apreciadas pelo Congresso, certo? Pelo Congresso. Bom, emenda, nós temos basicamente alguns tipos de lei. Emenda à Constituição, certo? Que é a mais, a nossa lei maior, e logicamente ela precisa também do quê? De uma maioria qualificada, no caso 3/5, certo? Nós temos abaixo da Constituição, que tipo de lei? As chamadas leis complementares, ou seja, leis que complementam a Constituição, que também são leis extremamente importantes. E para ser aprovado, ela precisa da maioria absoluta. E nós temos, além disso, as leis ordinárias e as leis delegadas. As leis ordinárias e as leis delegadas, essas podem ser aprovadas por maioria simples. Certo? Então, maioria qualificada, Constituição e algumas outras leis. Maioria absoluta, leis complementares, certo? E apreciação de veto também precisa de maioria absoluta. E aí as leis ordinárias, leis delegadas, essas não podem ser aprovadas por maioria simples de votos. Tramitação do projeto. O projeto tanto pode começar na Câmara como no Senado. Se ele começou na Câmara ou na casa iniciadora, o que ele faz? Primeira fase, primeira fase, iniciativa. Depois ele faz a discussão, que vai pelas comissões, recebe emendas e tudo mais. Depois a fase da deliberação, que vai para o plenário, que aprova ou não. Não aprovando, vai para o arquivo. Aprovando, vai para a casa revisora. Se começou na Câmara, vai para o Senado. Se começou no Senado, vai para a Câmara. Na casa revisora também é o mesmo trâmite, certo? Vai para as comissões, para a discussão, e depois vai para a deliberação, para o plenário. Se rejeitou, vai para o arquivo. Se aprovou, com emendas, volta a parte da emenda, tem que voltar para a casa iniciadora. Se não teve emendas, vai para a sanção do presidente. O presidente tanto pode sancionar quanto vetar. No caso, se ele sanciona, certo? Se ele sanciona, ela
vai para promulgação e vai para publicação. Se ele veta, volta para o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto ou pode rejeitar o veto, né? Rejeitando o veto, ela vai para promulgação e vai para publicação. Mantendo o veto, ela vai para o arquivo. Tá ok? Bom, pessoal, esses são os tópicos que eu queria abordar, que de certa forma vão ser utilizados na prova de vocês. Mas lembrando, aqui eu fiz uma revisão bastante rápida, certo? Para vocês, a mesma que eu fiz para os alunos em sala de aula. Lembrando que a prova, eu vou tentar fazer umas perguntas bastante diretas aqui para vocês, certo? Mas algumas questões são extremamente importantes. Eu quero que esteja bem, que fique fixa para vocês, certo? Espero que todos vocês tenham um bom aproveitamento no exame, certo? E não se limitem a assistir somente essa aula de revisão aqui e ir para a prova, não, certo? Porque aí vocês podem não ter um bom resultado, tá ok? Bom, muito obrigado pela atenção, espero que esse vídeo possa ajudá-los e que vocês obtenham aprovação no exame final. Um grande abraço, bons estudos!